Olá, é uma alegria enorme estar mediando aqui essa palestra. Tenho a honra de estar aqui com Zumir Vânio Breda, que é o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, uma trajetória imensa e institucional, né? Também foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Tivemos um período em que o Zumir estava no Conselho do Rio Grande do Sul como presidente, eu estava no Conselho de São Paulo também como presidente, nos conhecemos a longa data e eu posso dizer que é muita satisfação estar conversando aqui não só com o presidente do Conselho Federal, mas com o meu amigo Zumir Vânio Breda. Bem-vindo, Zumir, ao Pensar Contabilidade. Como reitero que é uma alegria imensa, uma honra estar conversando contigo. Muito obrigado pelo aceite do nosso convite, Zumir. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia também a todos os colegas, contadores e técnicos em contabilidade que estão nos assistindo. O prazer é todo meu, Luiz Fernando, de poder participar deste evento Pensar Contábil, um evento virtual, né, já adaptado à nova realidade que nós estamos vivendo aí, decorrente dessa pandemia, onde tudo que está acontecendo hoje em dia acontece de maneira virtual. E o meu prazer também é recíproco por ter te conhecido também nessa trajetória dentro do sistema CFC-CRC. Fomos presidentes na mesma época dos nossos conselhos regionais, né? Você em São Paulo, eu no Rio Grande do Sul. São Paulo é o maior conselho regional de contabilidade do Brasil, então dirigir o CRC de São Paulo também, além de ser uma enorme honra, é uma grande experiência profissional para quem passa por esse cargo, né? E você teve também a competência, né, de poder passar por essa experiência no Conselho Regional de Contabilidade, então fica mais fácil até a gente poder conversar sobre esse tema, sobre a nossa profissão, porque também, embora você seja bem mais jovem do que eu, você também já tem uma trajetória profissional muito grande, uma experiência profissional muito larga também, e também é um profissional de sucesso. Isso também ajuda muito, né, quando você vai passar um pouco da sua experiência de vida, da sua experiência profissional para os colegas, especialmente aqueles mais jovens que estão ingressando na profissão agora. Então, penso que a gente pode sim contribuir um pouco com a nossa experiência dessa trajetória de vida, tanto profissional quanto também dentro das nossas entidades de classe. Bacana, Zumir, obrigado pela sua introdução aí, pelas palavras. Eu queria começar, a gente poderia pensar, Zumir, nesse nosso bate-papo, de fazer pelo menos 3 grandes provocações, e delas a gente deriva para alguns outros temas, né? Você citou aí, né, do nosso evento, que é um evento virtual, fruto aí de uma realidade que é chamada do novo normal, mas já é normal. Então, eu queria te perguntar, Zumir, qual que é a essencialidade da profissão contábil, você como presidente do Conselho Federal de Contabilidade, durante essa pandemia, né? Qual é o papel dos profissionais da contabilidade, a essencialidade dele nos tempos novos aí de Covid, Zumir? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu penso que, para nós, profissionais da contabilidade, nunca houve dúvida sobre a essencialidade da nossa profissão. Cada um de nós escolheu essa profissão porque gosta, porque quer trabalhar nela. Enfim, ele sabe que a profissão tem um papel relevante dentro da atividade das organizações de uma maneira geral. E aí eu falo tanto das empresas privadas, essencialmente, mas também dentro do setor público, das entidades do terceiro setor. Hoje está muito consolidado o papel do profissional da contabilidade. E isso aconteceu ao longo da história, né? A nossa história de profissão, digamos assim. Nós vamos completar no ano que vem 75 anos de regulamentação da nossa profissão. Mas muito antes disso, a nossa profissão já desempenhava um papel importante na sociedade. E eu acho que agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, essa imagem da profissão está muito mais reforçada, está muito mais consolidada, porque ficou muito claro para todo o segmento empresarial, principalmente, mas também para o governo, a importância do profissional da contabilidade, especialmente para lidar com todos esses fatores decorrentes da crise. Essa não é a primeira crise que o mundo tem atravessado. Nós já atravessamos outras crises, né? Crises econômicas, crises por atos terroristas e crises também como essa por questões de pandemia, problemas de saúde. Em todas elas, o profissional da contabilidade é chamado para dar uma contribuição especial,
uma contribuição destinada a fazer com que a economia se recupere, a fazer com que as empresas possam operar novamente, retornem à sua atividade normal, a fazer com que a sociedade volte à sua atividade normal. E esse nosso papel é o papel de interesse público da sociedade. Nós temos, na verdade, um mandato de interesse público e precisamos responder a isso. E como é que nós podemos responder a esse mandato de interesse público, né? Exatamente cumprindo aquilo que é a nossa especialidade, ajudando as empresas a poder atravessar esse período de crise, né, em todos os seus aspectos, cuidando de todas as suas áreas, como o contador tem feito, né, ao longo do tempo. Ficou muito claro agora, durante essa pandemia, a importância que tiveram os contadores, e quando eu falo contadores, me entendam, profissionais da contabilidade, no sentido de fazer operacionalizar todas essas medidas governamentais que foram editadas desde março, praticamente, de 2020 para cá. Só no âmbito do governo federal foram 435 atos editados pelo governo federal para poder facilitar a vida das empresas, dos órgãos públicos, das entidades do terceiro setor, nesse período da pandemia. E a classe contábil foi responsável por operacionalizar isso tudo. Então, nós cumprimos um papel estratégico e operacional dentro das organizações, nesse momento. Tivemos a questão das medidas trabalhistas, das medidas da área previdenciária, das medidas da área tributária e das medidas também da área econômica, né, com a questão do crédito que foi concedido pelo governo, especialmente aí nesse primeiro momento às micro e pequenas empresas. Então, nesse momento todo, houve uma discussão de âmbito nacional sobre a essencialidade da profissão contábil para efeitos de romper a barreira do isolamento social. E foi muito interessante, Luiz Fernando e caros colegas que nos assistem, a gente participar desse debate, né, e perceber como é que foi a repercussão disso em cada cidade brasileira, em cada capital de estado, e até mesmo em cada estado. Porque com essa questão de que a regulamentação sobre isolamento social ficou na competência dos municípios e dos estados, coube aos governadores e aos prefeitos definir quais eram as atividades que eram consideradas essenciais. E os contadores, as organizações contábeis, acima de tudo, né, praticamente em todas as cidades, em todas as capitais, tiveram esse reconhecimento do poder público. Talvez não num primeiro momento, né, como foi o caso até mesmo em São Paulo, né, mas num segundo momento isso acabou acontecendo. Ou seja, houve o reconhecimento do poder público que sem os contadores as empresas não funcionariam, não teriam condições de funcionar. Ou, na pior das hipóteses, não teriam condições de implementar todas essas medidas que o governo baixou nesse período, né, visando facilitar a vida das empresas. Então, ali houve um reconhecimento, digamos assim, sobre um aspecto formal da essencialidade da nossa profissão, ou seja, daquilo que nós mesmos já tínhamos como uma verdade absoluta para nós e que agora ficou muito mais patente na medida que está formalizada em leis e decretos estaduais ou municipais. Então, isso para nós foi muito bom, porque, de certa forma, trouxe à evidência perante a sociedade a importância do profissional da contabilidade. E mais do que isso, nós tivemos um reconhecimento muito valoroso também, no mês de abril, na nossa data comemorativa da nossa profissão, o dia 25 de abril, né, quando recebemos do ministro da Economia um ofício ao Conselho Federal de Contabilidade, parabenizando a categoria pela passagem de mais um dia do profissional da contabilidade, mas, acima de tudo, reafirmando essa importância do profissional perante a sociedade, para a sustentabilidade das empresas. Sumir. Alô? Para a sociedade, ela também oportunizou que a nossa classe pudesse se apresentar novamente para a sociedade e dizer assim, olha, nós também temos um papel fundamental diante de uma pandemia, diante de uma crise. Não só dessa crise, como das que já passaram e possivelmente de outras que virão. Então, a classe, por exemplo, da área da saúde, evidentemente, teve uma primazia sobre todos os aspectos durante esse período da pandemia, né?
mas nós também tivemos o nosso reconhecimento, né, como aqueles médicos que ajudam a salvar a vida das empresas. Então, isso ficou muito patente agora nesse período, e eu acho que todos nós precisamos também conhecer isso, conhecer esse reconhecimento que a sociedade fez, mas também buscar a nossa autovalorização profissional, porque essa questão da essencialidade, ela parte do profissional, né, Luiz Fernando? Você sabe disso. Sim. Todos os colegas, eu penso, tenho certeza disso. A essencialidade da profissão começa dentro de nós. Nós precisamos internamente conhecer e reconhecer essa essencialidade, porque isso implica, inclusive, na valorização que nós damos para o serviço que a gente presta, e que depois se traduz monetariamente no valor do custo, dos honorários que nós cobramos pelos nossos serviços, ou do salário que eu aceito receber do meu empregador pelo trabalho que eu presto. Então, a essencialidade da nossa profissão, ela nasce dentro de cada profissional, e depois se materializa através de atos como esse que eu falei, de reconhecimento do poder público. Mas hoje, acima de tudo, os empresários também reconhecem a importância da nossa profissão e perceberam o quanto o contador lhe faz falta se ele não puder trabalhar nesse período. Tanto é que muitas entidades empresariais também defenderam a liberação das atividades durante o período da pandemia para os profissionais da contabilidade. Então, isso, para nós, realmente foi algo muito positivo, acho que veio mais também no sentido de valorizar a nossa profissão, e a gente precisa aproveitar esse momento mais do que nunca, porque toda crise gera uma oportunidade, e a oportunidade que nós estamos tendo agora é de obter, mais uma vez, o reforço desse reconhecimento da importância da nossa profissão, fazendo com que isso se transforme em melhor qualidade de serviços prestados para os nossos clientes, né, e, consequentemente, também em melhor valor de honorários profissionais ou de salário recebido. Acho que esse é o resultado desse processo que nós estamos passando durante a pandemia, né, que é o lado positivo dessa crise, que eu digo, né? É o lado que nos traz alguma vantagem dessa crise, porque nós tivemos também muitos problemas para enfrentar, né? Problemas, inclusive, até mesmo de saúde, né? Para a gente poder administrar as nossas empresas, as nossas organizações contábeis, né? Os nossos funcionários, para que eles não fossem também prejudicados, né, com a atividade que nós tínhamos que exercer. Mas isso a gente está conseguindo administrar muito bem nesse período, né? Seguindo todas as orientações dos órgãos encarregados da área de saúde a respeito das regras para o funcionamento das empresas. Então, penso que faço um balanço dessa situação até aqui, dessa pandemia, como sendo muito positivo para a nossa classe, né? Nós tivemos um ganho em termos de experiência profissional, de como se atravessa um período de crise, e tivemos também um ganho no sentido de reconhecimento da importância da nossa atividade, que agora está consolidado, até mesmo nesses atos que eu referi. Acho que isso, para nós, foi muito bom. Zumir, se me permite fazer uma provocação em cima dessa questão da essencialidade durante a crise, como que você vê o pós-crise? Porque algumas situações que o profissional vai continuar tendo que agir muito forte, né? Então, muitas linhas de crédito surgiram, mas uma hora eu preciso pagar. Mesma coisa, a postergação dos impostos, né, que foram jogados mais para frente, mas uma hora a conta chega. Então, tem uma questão de planejamento de fluxo de caixa, tem uma questão de você saber administrar esse passivo, né? A essencialidade da profissão pós-crise, ela continua, na sua opinião? Eu penso que ela vai ser num crescendo de importância em relação a essa dependência, né? Nós temos uma realidade no Brasil que não é diferente também de muitos outros países, onde 96% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas, embora elas não sejam responsáveis por mais do que 30% do PIB brasileiro, elas empregam mais da metade dos empregados com carteira assinada no Brasil. Então, elas têm uma relevância muito grande dentro da economia, especialmente do ponto de vista social. E acho que é o profissional da contabilidade, como nós atendemos essa clientela dessas empresas através das nossas 70 mil organizações contábeis existentes no Brasil, o nosso compromisso realmente é de salvar essas empresas. E ao longo da nossa história, nós temos aí uma trajetória muito ruim no sentido de alto índice de mortalidade das empresas.
especialmente nos primeiros 3 anos de vida. Mais da metade fecham as portas antes de completar 3, 4 ou 5 anos de vida. Né? Então, isso é uma realidade muito dura para o Brasil. Eu acho que o profissional da contabilidade ele tem efetivamente uma responsabilidade sobre isso, de ajudar essas empresas a sobreviverem. E agora, nesse período de crise, mais do que nunca, esse compromisso nosso tem que ser reafirmado. Esse empresariado, esse micro e pequeno empresário brasileiro, ele, via de regra, é um cidadão que não tem um alto grau de instrução, que não tem uma formação específica em área de administração de negócios. Então, ele é muito dependente do conhecimento do seu contador, que é aquele que está ali próximo a ele, né, para lhe assessorar na condução do seu negócio. Quando eu falo assessorar na condução do negócio, eu não estou me referindo simplesmente à questão da produção dos relatórios contábeis, das informações sobre fluxo de caixa, das demonstrações anuais que têm que ser emitidas e tudo mais. Eu estou falando em assessoramento do negócio de uma maneira muito mais efetiva, muito mais próxima, entrando na área estratégica e operacional da atividade de cada um. E para isso a gente precisa conhecer muito mais o negócio de cada um dos nossos clientes. Né? E mais do que nunca eles vão precisar disso, porque a saída dessa crise passa necessariamente por um processo de confiança. Nós temos que restabelecer dentro do mercado, de uma maneira geral, um processo de confiança. Porque o mercado todo fica inseguro nesses momentos de crise. Ninguém quer investir mais porque não sabe o que vai acontecer. Todo mundo tem medo, os investidores, os empresários têm medo de aumentar os seus investimentos agora porque não tem muita segurança no que vai acontecer. Então, trazer essa confiabilidade para o mercado é também uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade do profissional da contabilidade. Porque disso vai depender fundamentalmente a retomada do crescimento econômico, a retomada do desenvolvimento do nosso país. Se nós não conseguirmos emprestar ao mercado essa confiabilidade, nós vamos ter muitos problemas daqui para frente para retomar o crescimento do nosso país. Então, eu penso que o profissional da contabilidade tem essa responsabilidade muito grande de ajudar as empresas, fundamentalmente nessas questões operacionais e estratégicas, a ela poder se redesenhar. Talvez algumas empresas tenham que mudar de ramo de negócio, outras poderão permanecer no mesmo ramo de negócio, mas vão ter que fazer profundas alterações na sua estrutura logística, na sua estrutura de marketing, né? Remodelar fundamentalmente a empresa. Numa empresa de pequeno porte, numa microempresa, isso é muito difícil de acontecer se o empresário não tiver o auxílio, o apoio, o assessoramento de alguém que tenha conhecimentos para ajudar a fazer isso. E eu entendo que o profissional da contabilidade tem essa expertise, né, para poder prestar esse assessoramento. Então, eu penso que no pós-crise, se nós conseguirmos reafirmar essa nossa posição e ampliar, inclusive, os nossos próprios conhecimentos para entender muito melhor a área de atividade e o negócio de cada cliente, nós vamos ter uma condição muito maior de poder prestar esse assessoramento e valorizar ainda mais o trabalho que nós prestamos. Né? Porque se essa empresa fechar, é um cliente a menos. Se ela fechar, são empregos perdidos. Se ela fechar, é capital que também vai ser perdido. Então, é um processo de ganha-ganha que nós vamos ter que estabelecer junto a cada um desses empresários, em todos os aspectos que ele precisar. Nós não poderemos nos furtar a prestar esse assessoramento, essa consultoria que ele vai demandar, aliás, que ele já está demandando nesse momento de crise atual. Muito bom. Zumir, e agora, fazendo uma conexão, falando do profissional, vamos falar um pouco da profissão. E aí eu pergunto, né, qual que é o papel, né, do Conselho Federal de Contabilidade como regulador da profissão? O que você poderia explicar sobre, assim, o CFC nesse contexto todo? O que você poderia dizer das ações? E aí você fica à vontade para explanar de várias vertentes que você queira. Eu acho que é boa pergunta, Luiz Fernando, porque, de fato, o Conselho Federal, os conselhos de fiscalização profissional, de uma maneira geral, tiveram um papel fundamental também nesse momento. Né? E esse papel ele teve duas vertentes. Uma interna, voltada para a própria classe, ou seja, tentar minimizar os efeitos regulatórios do próprio Conselho junto à classe, e isso a gente fez rapidamente. Como exemplo, nós suspendemos as atividades de fiscalização durante praticamente 2 meses e meio, né, para que a gente não tivesse, digamos assim, uma ação fiscalizatória nesse momento de crise, onde o profissional não está nem muitas vezes em condição de operar a sua empresa adequadamente. Né. Então, essa foi a primeira providência.
tivemos providência também em relação ao programa de educação continuada, em relação aos prazos de controle de revisão pelos pares, ampliamos o prazo de pagamento da anuidade, enfim, aquelas medidas que estavam sobre a alçada do Conselho Federal de Contabilidade em relação aos seus profissionais, aos seus jurisdicionados. A outra ação que nós tivemos, e achamos que foi muito importante, foi a ação junto ao governo para que nós pudéssemos obter aquelas demandas que eram indispensáveis nesse momento. Então, quais eram as demandas? Primeiro, a dilatação do prazo do cumprimento das obrigações acessórias, porque nós não teríamos condições de cumprir essas obrigações acessórias naquele prazo previsto, como a declaração anual do Simples Nacional, a ECD contábil, o próprio imposto de renda pessoa física, enfim, uma série de obrigações acessórias que os contribuintes têm que prestar ao fisco. Se tivessem sido mantidos os prazos, isso seria inviável, nós teríamos informações erradas, incompletas, que teriam que ser retificadas depois, ou seja, um retrabalho imenso. Então, fizemos um forte trabalho político junto ao governo federal para que ele prorrogasse os prazos das obrigações acessórias. Felizmente, até hoje, praticamente todos os prazos que nós solicitamos para o governo federal foram atendidos. Tivemos um caso que até o momento não foi atendido, que é em relação aos clubes de futebol, que nós pedimos também a prorrogação da realização das assembleias e consequentemente, das demonstrações contábeis, e o governo ainda não concedeu esse prazo. Aliás, já até venceu o prazo. Mas, no restante, todos os pedidos que nós fizemos foram atendidos. A outra questão foi o aspecto trabalhista. Essa legislação que saiu a partir da medida provisória 927 e 936, que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho e a prorrogação da jornada, a redução da jornada de trabalho também dos empregados das empresas. Essa legislação trabalhista a respeito da jornada de trabalho, da suspensão de contratos, gerou uma demanda imensa de serviços aos profissionais da contabilidade. Praticamente foram os contadores que operacionalizaram os mais de 12 milhões, estou falando de 12 milhões de acordos de redução de jornada de trabalho ou de suspensão de contrato de trabalho que foram aplicados aí até o mês passado. Aliás, hoje, inclusive, saiu aí o decreto, nessa semana, melhor dizendo, saiu o decreto prorrogando a vigência desses acordos, de redução de jornada de trabalho e de suspensão de contrato de trabalho. Esse trabalho que foi feito junto ao governo, mais especialmente lá ao Ministério da Economia, demandou um imenso esforço de nossa parte para poder fazer com que o sistema funcionasse e as empresas, os contadores, pudessem registrar lá todos esses mais de 12 milhões de acordos que foram feitos. E aí nós tivemos também a sorte, digamos assim, de poder contar com o apoio das empresas de software, que desenvolvem os sistemas contábeis para os escritórios de contabilidade em todo o Brasil, que fizeram aí um pool de empresas para nos ajudar também a ajudar o governo a resolver esse imbróglio todo. Então, essa parte do auxílio que nós fizemos foi fazer a intermediação da classe junto ao governo federal, para que o governo federal se sensibilizasse e adotasse as medidas que tinham que ser adotadas nessa área. Parcelamento do fundo de garantia, postergação de pagamento de tributos, tudo isso parece muito simples quando a gente pensa assim, basta baixar uma medida provisória. Essa é a parte mais fácil. Uma medida provisória são 2, 3 folhas de papel com vários artigos lá, escritos nela. O problema é você colocar isso em prática. E aí a gente sabe, a tecnologia ela é muito boa, mas ela não é, muitas vezes, assim, tão fácil de ser manipulada como a gente imagina. Então, quando você demanda alterações de sistemas de arrecadação do âmbito de um sistema que nem o da Receita Federal do Brasil, ou que nem o da Caixa Econômica Federal, ou que nem o da Secretaria Especial de Emprego do Trabalho, que é esse empregador web, você está falando de grandes empresas como Dataprev, Serpro e tal. E essas empresas elas não têm realmente uma capacidade de mobilidade muito grande para alterar os seus sistemas de uma hora para outra. Então, isso causa uma crise muito grande. Nós tivemos que intervir nisso para poder fazer com que o governo desse conta de poder adequar os seus sistemas àquilo que as medidas provisórias estavam estabelecendo, de reprogramação de vencimentos de prazo, de parcelamento de impostos e contribuições sociais, enfim, de fazer todo esse aparato aí logístico para que esse negócio funcionasse. Isso foi feito pelo Conselho Federal de Contabilidade, junto com o governo federal e com o apoio das empresas de software que eu referi.
E a parte creditícia também. Tínhamos uma preocupação muito grande que se o governo não oferecesse um financiamento, ou seja, crédito barato para essas micro e pequenas empresas, também nós teríamos uma imensa dificuldade de poder salvar milhares de empregos. Não adiantaria só a redução de jornada, não adiantaria a suspensão dos contratos de trabalho, se o fluxo de caixa da empresa estourasse e não desse conta de pagar as suas obrigações. Então, apelamos ao governo também para que houvesse essas linhas de crédito diferenciado. Felizmente, o governo atendeu também isso, né, e o mais recente programa aí é o Pronamp, que oferece um crédito muito barato, talvez dos mais baratos que já houve no Brasil em toda a sua história, né, em termos de juros, para que os micro e pequenos empresários pudessem obter esse recurso. Mais uma vez, a classe contábil foi chamada também a poder assessorar as empresas na obtenção dessa linha de crédito. E aí também a gente já tem boas notícias, boas por um lado, ruins por outro, né, que a Caixa Federal, por exemplo, já alocou toda a verba que ela tinha para esse programa e praticamente já não tem mais recursos para aplicar, ou seja, o governo vai ter que disponibilizar mais recursos. Né? Temos ainda o Banco do Brasil e talvez algum banco privado que vai entrar nessa operação também nos próximos dias. Né? E as informações que estão sendo mandadas para os empresários, para que eles possam obter essa linha de crédito junto aos bancos, está sendo feita através da Receita Federal do Brasil, através de cartas que são enviadas com base na receita bruta declarada em relação ao ano de 2019. Então, essas cartas também são os contadores que estão recebendo lá na Caixa Postal, no domicílio tributário eletrônico do seu contribuinte no ECAC, recebendo essas cartas e encaminhando para os empresários já com as orientações de um portfólio que nós fizemos sobre essas operações de crédito para as micro e pequenas empresas. Então, isso fechou o circuito, digamos assim, daquilo que era possível do ponto de vista do governo, de concessão de benefícios nesse período de crise, e também daquilo que era possível para a nossa classe poder interagir com o governo e fazer com que todas essas legislações, essas 435 normas que eu referi, né, pudessem ser implementadas de fato em um curto espaço de tempo, né, fazendo todas as adaptações de sistemas e tudo mais. Então, nós fizemos um papel aí de, digamos assim, uma espécie de tradutor daquilo que o governo vinha editando para que chegasse já lá na ponta, na mão do contador, do contabilidade, enfim, da organização contábil, uma informação mais palatável, mais didática, mais pedagógica, para que ele pudesse entender rapidamente e aplicar tudo isso dentro da sua realidade, da sua empresa lá. Então, esse foi um papel que nós, digamos assim, já vínhamos desempenhando de uma certa forma desde mais tempo, 2, 3 anos atrás, mas que foi altamente acentuado agora nesse momento de crise, porque nós nos vimos que tínhamos que cumprir esse papel de ajudar as empresas contábeis a atravessar esse momento de crise. Né? Então, acho que isso a gente vem cumprindo satisfatoriamente, né, e temos certeza que a gente está fazendo isso em benefício da nossa classe. E aí, nesse contexto todo, esse grande desafio de mobilização, de interlocução com o governo, talvez entre um componente absolutamente novo, que essas interlocuções, elas são todas à distância, obviamente, né? Imagino que a sua base, né, física e de todos os outros conselheiros, né, dos integrantes dessa força-tarefa em nome do Conselho Federal, seja virtual. Isso dificultou um pouco esse contexto de interlocução? Foi mais desafiador, vamos dizer assim? Tem um lado positivo e um lado negativo também, né? O lado negativo, digamos assim, é que você perde um pouco aquela condição de que, numa reunião presencial, você tem muito mais possibilidade, digamos assim, de uma ação mais forte, mais efetiva, né? Dentro de uma realidade virtual, né, você fica mais limitado quanto a isso. O lado bom é que a realidade virtual te dá mais condição de tempo e agilidade para fazer mais reuniões em menos espaço de tempo. Né? Então, isso também aconteceu nesse período. Mas é verdade, e a gente precisa dizer para todos os colegas que estão nos assistindo também que todo o trabalho dos conselheiros, né, você sabe disso, né, Luiz Fernando? Todos os conselheiros que trabalham nos conselhos regionais de contabilidade ou lá no Conselho Federal trabalham voluntariamente, ninguém recebe nada, não recebe um centavo para fazer isso. É dedicação à classe, puramente de cada um, é voluntariado que cada um presta
para a sua entidade de classe. Né? Claro, o Conselho Federal tem os seus funcionários também que trabalham lá dentro. Mas nessas reuniões, quem participam são os conselheiros. Então, a gente marca reuniões e convoca os conselheiros que têm disponibilidade ou que estão mais afetos àquela área objeto do assunto da reunião, para que participem dessas reuniões. Né? E nós temos tido aí também a felicidade de contar com conselheiros que realmente têm amor à classe, se dedicam à profissão e têm participado conosco. Desculpa. Têm participado conosco, né, em todas essas reuniões para resolver problemas. Então, eu quero também aproveitar aqui para parabenizar todos os conselheiros dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Contabilidade pela demonstração de amor à classe, de amor à profissão e de dedicação às nossas entidades, né, para poder fazer funcionar esse sistema e ajudar a resolver os problemas que também são problemas do nosso dia a dia. Né? Sem isso, realmente nada disso seria possível, a gente não teria alcançado. Mas a gente tem aí reuniões feitas à noite, reuniões feitas de madrugada, né, para tentar resolver problemas de sistema nessa área, por exemplo, trabalhista. Aí várias reuniões foram feitas à noite, de madrugada, normas que foram editadas de madrugada para entrar em vigor, já tinha que alterar o sistema imediatamente. Olha, isso daria para a gente fazer aí um livro, né, de tudo que foi feito já nesse período para a gente resolver esses problemas de adaptação a essas medidas governamentais num curto espaço de tempo que nós tivemos. Né? Mas, felizmente, a gente está se adaptando bem a essa realidade, aí estamos tendo bastante êxito nas nossas demandas. Você tocou num ponto importante, né, Zumir, que é a questão do voluntariado. Acho que é importante para os nossos ouvintes, né, para quem está nos assistindo, entender que o papel de um conselheiro, de um presidente de um conselho, ele é honorífico. Então, a gente tem essa nomeação e o nosso trabalho não tem remuneração, não existe salário. Pelo contrário, né, as pessoas enxergam que realmente é um trabalho que aparece, etc., mas nós estamos deixando, muitas vezes, os nossos afazeres nos nossos escritórios, nas nossas empresas, para nos dedicarmos a uma causa, né, à classe. E isso é importante você destacar, como você bem colocou, e esse agradecimento aos conselheiros, porque, por mais que estejamos remotos, né, em casa, as reuniões, às vezes, elas se estendem, né, não só essas interlocuções, mas as reuniões internas, elas se estendem. Estou falando aí de 4 horas, 8 horas de dedicação num dia, mas e a minha empresa, né, e meus funcionários? Tudo isso fica um pouco de lado, ou para não dizer totalmente de lado, nesse momento de dedicação. Então, acho que é importante você colocar esse esforço, esse reconhecimento, para demonstrar aí realmente todo o suor, né, para não dizer suor, sangue e lágrimas que foram derramados nesses tempos de pandemia e voluntariamente, né, Zumir? É verdade. O nosso modelo de regulação profissional no Brasil, né, através dos conselhos profissionais, é um modelo de autorregulação, ou seja, é a classe que elege os seus representantes que vão baixar as normas da própria regulação profissional. Né? Isso funciona assim, né, há 74 anos. Né? E isso implica nessa questão, você se torna um voluntário para trabalhar pela classe, ou seja, você dedica parte do seu tempo, do seu dia, você sai da sua empresa, você sai do seu local de trabalho, para trabalhar de graça, voluntariamente, para o Conselho Regional de Contabilidade ou para o Conselho Federal. Né? Isso muitas vezes não é compreendido, a gente até recebe muitas críticas, né, relacionadas a essa questão, como se, de fato, nós fôssemos funcionários do Conselho, remunerados, e que tivéssemos lá, então, a obrigação de uma dedicação exclusiva para as entidades de classe. Né? Então, muitas vezes a gente convida essas pessoas que fazem essas críticas para que eles entrem para o conselho, né? Participem lá de uma chapa, se candidatem a se eleger no conselho e depois dediquem o seu tempo lá, um dia por semana, enfim, 2 tardes, 2 manhãs por semana para trabalhar de graça para o Conselho Regional de Contabilidade. Aí talvez terão uma compreensão maior disso tudo que a gente está fazendo, né? E de tudo que a gente está falando, que é um trabalho efetivamente honorífico, né? Não se recebe nada por isso, até porque não tem previsão legal para que isso aconteça. Então, acho que isso também é uma fala que a gente precisa colocar muitas vezes para aqueles que não conhecem ainda exatamente como é que funcionam os conselhos profissionais. Bom, Zumir, nós falamos, né, do papel do profissional, da pandemia, falamos do papel do Conselho Federal, e aí
misturando tudo, a pergunta que eu gostaria de te colocar agora é o seguinte: como que está o planejamento para o futuro? Qual que é o planejamento futuro da profissão? Qual que é a visão do presidente do Conselho Federal com relação a isso? Nós não estamos sozinhos no mundo, né, Luiz Fernando? O que eu quero dizer com isso? O Conselho Federal de Contabilidade é o órgão máximo da contabilidade no Brasil, né? Mas nós temos entidades de classe em todo o mundo. Então, a gente também mantém contato permanente com as entidades de classe dos outros países, né? Especialmente através da nossa entidade maior, que é a Federação Internacional dos Contadores, né? A IFAC. E lá nós discutimos essas questões. Qual o futuro da nossa profissão? Para que lado a gente vai? Como é que a gente tem que preparar estrategicamente os profissionais do futuro, né? Qual é o perfil do profissional? Como é que as entidades vão se estruturar? Então, esse é um debate constante. Ele já vinha sendo feito nos últimos anos a partir das questões do impacto da tecnologia da nossa profissão, né? A crise veio só acelerar agora esse impacto da tecnologia. A gente está tendo que assimilar muito mais rapidamente questões que talvez nós desejássemos. Desculpa. Questões que talvez nós desejássemos implementar em 2 ou 3 anos no futuro, né? Tivemos que agora aprofundar rapidamente isso. Então, vários aspectos surgiram aí. Por exemplo, mostrou a nossa fragilidade do ponto de vista de poder operar a tecnologia fora daqueles ambientes normais que nós já estamos acostumados, né? Então, por exemplo, a questão da segurança de sistemas de dados aí se tornou imperativa agora. Uhum. Porque os hackers aproveitaram esse momento de fragilidade, né? Especialmente porque as empresas colocaram as suas atividades em home office, e você sabe que colocando atividade em home office, você abre um flanco enorme de fragilidade dos seus sistemas, né? Os hackers aproveitaram e atacaram os sistemas das empresas, inclusive das grandes corporações, não foi só das pequenas, né? Atacaram grandes corporações multinacionais, a ponto de colocar elas de joelho na frente deles, né? No sentido de ou você paga um resgate ou você vai parar a sua produção. Então, esse é o novo mal da tecnologia, quer dizer, ela tem os seus aspectos positivos, mas ela tem um lado negro profundo muito ruim, né? Você acaba tendo que investir muito em segurança de dados, em segurança de sistemas, né? E isso também afeta o poder público, né? O poder público também tem as suas questões lá de transparência, que tem que cumprir e tudo mais. Bom, quanto mais transparência você coloca, né, mais abertura você está dando para sofrer ataques. Então, a gente tem que pensar nisso também. E uma das questões que nos preocupa para o futuro é: o profissional da contabilidade precisa ter um conhecimento mais aprofundado nesses aspectos para poder auxiliar e assessorar o seu cliente também nessas questões de segurança virtual, né? Por quê? Ninguém vai passar incólume nisso. Isso é que nem os pequenos furtos, né, que a gente está acostumado a viver nas cidades, né, os chamados batedores de carteira, né? Mais cedo ou mais tarde você vai ser vítima de um deles, né? Bom, ataque cibernético de hackers, mais cedo ou mais tarde você vai ser objeto de um deles. Então, o vírus, digamos assim, que é a praga da sociedade hoje, que é esse Covid-19, né, é o vírus físico, é o vírus que está nas pessoas e tal, né? Mas tem outros vírus, talvez, muito mais prejudiciais à humanidade e à sociedade, que são os vírus virtuais, né? Que estão derrubando sistemas, que estão provocando caos nas empresas, né? E que exigem um volume imenso de recursos para você proteger os seus dados, proteger os seus sistemas, né? Nós mesmos, no Conselho Federal de Contabilidade, tivemos agora no mês de maio, né, uma experiência muito ruim com o ataque de vírus também através de hackers, né? Nós sofremos aí e percebemos o quanto é difícil, né, você recuperar tudo isso em curto espaço de tempo. Então, essa é uma das questões que nos preocupa muito para o futuro. O quanto a profissão está preparada efetivamente para lidar com esse tipo de problema nas suas organizações, nas organizações contábeis, né, e também nos seus clientes, para os quais ele presta serviço, né? Então, esse assessoramento ele precisa ser dado, e o profissional da contabilidade tem que buscar essa expertise, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a nossa profissão, ela caminha para um sentido daquilo que talvez seja a essência da nossa atividade,
a essência da nossa atividade, que é gerar o quê? Integridade nas informações, confiabilidade dos dados e transparência nas informações. Esse é um tripé sobre o qual a nossa profissão tem que estar assentada, né? Porque quando me perguntam, por exemplo, qual é o principal produto que o contador vende, qual é o principal trabalho que ele oferece, né? Efetivamente são as informações, são os relatórios que ele produz, né, das suas informações contábeis relacionadas aos aspectos financeiros, econômicos e patrimoniais das organizações em geral, ou seja, cuidar do patrimônio das organizações. Mas se a gente fosse traduzir numa palavra do ponto de vista mais subjetivo daquilo que é a essência da nossa profissão, a gente diria que é a confiança. Essa é a palavra-chave. A sociedade confia no profissional da contabilidade, naquilo que ele informa. Esse talvez seja o nosso capital, né, mais importante que nós temos para oferecer e para vender, né? A confiabilidade. Porque confiança é um atributo de valor importantíssimo para nós, né? E a gente precisa exercitar isso no dia a dia. Então, a integridade da informação, a confiança que nós passamos nessa informação e a transparência são os principais valores da nossa profissão. É em cima desses valores que nós construímos o preço do nosso serviço. Então, quando o preço do nosso serviço é barato, é baixo, é vil perante os nossos concorrentes, perante os nossos colegas, significa, talvez, que naquele serviço nós não estejamos considerando esses atributos que nós precisamos ter e com os quais a sociedade quer ser reconhecida. Nenhuma profissão é regulamentada de graça. Nenhuma profissão é regulamentada se não for pela sua essencialidade perante a sociedade. Então, quando a nossa profissão foi regulamentada, em 1946, e se atribuíram direitos e deveres para ela, é porque a sociedade, naquele momento, entendeu que a figura do profissional da contabilidade era, sim, essencial para a atividade econômica. Então, fazer jus a essa essencialidade é traduzir ela com informação íntegra, confiável e transparente. Esse é o nosso papel principal. Então, é nisso que nós estamos focando, digamos assim, o perfil do profissional para o futuro. Claro que aí também tem que se acrescentar aqueles outros aspectos que são chamadas as habilidades leves, né, que nós temos que desenvolver também, como habilidades de relacionamento, habilidades de liderança, habilidades de comunicação, onde a nossa classe também, de certa forma, é bastante carente, né, para que a gente possa ter um profissional muito mais completo, né, que possa atender muito melhor as necessidades do seu cliente. E o foco foi e sempre será que o nosso trabalho tem que atender às expectativas do nosso cliente. E para atender às expectativas do nosso cliente, você tem que ter esses requisitos que eu falei, né? Essas habilidades leves e também confiança, integridade e transparência nas informações que você produz. Então, na verdade, não é algo muito novo, né? Isso tudo que a gente está falando, mas é algo que precisa ser traduzido na prática, desde a formação acadêmica do bacharel em ciências contábeis, lá no seu curso de graduação, né, até mesmo nos cursos de pós-graduação, de lato sensu, especialização, mestrado, doutorado que ele venha a fazer. Aliás, esse é um outro aspecto fundamental, né? Os programas de educação continuada. Eles têm uma diretriz muito clara de se tornarem programas obrigatórios para todos os profissionais dentro do país. Né? Por quê? Porque nós temos muito claro que sem a educação continuada, sem a formação contínua, nós não atingiremos esse patamar de excelência, de qualidade de serviço prestado, né, que envolve, inclusive, essas habilidades que eu falei. Então, conhecer normas contábeis, conhecer normas tributárias, societária, esse é o pressuposto básico da nossa profissão. Nós nos formamos para isso, né? Mas isso só hoje não satisfaz mais a necessidade do cliente, né? A gente precisa ter muito mais do que isso. Então, nós temos que desenvolver esse conjunto de outras habilidades que dão, aí sim, uma completude muito maior ao profissional que o mercado quer, né? E aí sim é um profissional que vai ter um valor traduzido em honorários muito maior, né? Um valor de serviço muito melhor do que ele tem hoje. Então, quando eu ouço profissionais se queixando muitas vezes dos preços baixos que os honorários estão refletindo e os clientes não querem pagar mais do que isso, eu sempre peço para fazer essa reflexão. O quanto você está investindo na sua qualidade pessoal para que o seu cliente veja mais valor no serviço que você presta.
Isso é tão antigo, né, quanto a história da humanidade. Então, eu não estou falando nada novo aqui, mas algo que a gente precisa, sim, colocar em prática muito mais efetivamente. Então, o programa de educação continuada ele vai ser ampliado, ele vai ser cada vez mais fortalecido e exigido dos profissionais. Não é por outra razão que se faz hoje um exame de suficiência para ingressar na profissão, e não é por outra razão, por exemplo, que quem vai trabalhar na área de auditoria e perícia passa por um exame de qualificação técnica, mesmo que já tenha 30 anos de experiência no mercado, passa por um exame de qualificação técnica se quiser ter um certificado diferenciado lá no cadastro de auditores ou no cadastro de peritos contábeis. Né? Então, a palavra para o futuro da nossa profissão é excelência nos serviços que você presta. Quanto maior nível dessa excelência que você presta, melhor será a retribuição financeira que você vai obter. Para isso, você vai ter que conhecer várias dessas habilidades que eu falei, dentre as quais também se inclui a do conhecimento na área de tecnologia, cada vez mais indispensável. Né? Se há um tempo atrás a gente dizia que falar inglês era o básico para qualquer profissional, né? Hoje em dia, talvez falar o informatiquês, né? Se é que essa expressão existe, vai ser muito mais importante, talvez, do que o próprio inglês. Né? Mas, enfim, claro que o inglês também é importante. Né? Acho que isso resume um pouco daquilo que a gente projeta para o futuro da nossa profissão. Então, aqueles arautos do pessimismo que ficam divulgando aquelas pesquisas de que a profissão contábil vai acabar por causa da tecnologia, que ela vai substituir todas as operações estruturadas dos nossos clientes. Isso já aconteceu, gente. Isso já aconteceu. Uma prova disso, Sistema Público de Escrituração Digital. Para quem não conhece, né, entre lá no site da Receita Federal e procure saber o que é o SPED. Né? O SPED é a escrituração contábil e fiscal das empresas em meio digital, feito automaticamente, a partir da nota fiscal eletrônica, tudo em série. Né? Então, isso já existiu, já aconteceu. E aí eu pergunto, a profissão acabou? Não, não acabou, vai continuar existindo. Né? Então, o profissional da contabilidade vai existir por muito tempo. Agora, ele vai existir se ele puder e conseguir atender esses pré-requisitos que o mercado vai exigir dele, né, no futuro. Já está exigindo agora, mas vai exigir muito mais no futuro. Ou seja, um conjunto maior de habilidades reunidas dentro de um mesmo profissional, né, com essas outras habilidades que eu referi. Eu queria só fazer uma provocação adicional, juntando as duas perguntas que eu fiz, da questão do papel do Conselho Federal e do futuro da profissão, porque muitas vezes a gente escuta também que determinada classe, aqui não vou citar especificamente, ela está querendo roubar as prerrogativas do profissional da contabilidade, né, e nós vamos deixar de ser exclusivos para um determinado tipo de serviço. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho do que o Conselho Federal faz para garantir esse futuro, né, nesse sentido de prerrogativas da profissão. Qual que é o trabalho que o Conselho Federal desenvolve, Zumir, nesse sentido? Tem, eu acho que dois aspectos aí. O primeiro é cuidar do Congresso Nacional, né? Porque lá no Congresso Nacional existem vários projetos de lei tramitando que mudam atribuições de profissões, que tentam muitas vezes avançar em atribuições que são nossas, né? Aliás, tem projetos até lá para acabar com os conselhos, né? Porque pretendem acabar com as anuidades, e acabando com as anuidades, acabam com os conselhos também, né? Então, tem projeto para todos os gostos lá. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho de acompanhamento desses projetos dentro do parlamento para que eles não prosperem, né? Ou se prosperarem, que não interfiram nas nossas atribuições, né? Nós tivemos sempre, ao longo do tempo, digamos assim, uma espécie de briga histórica com os conselhos de profissões consideradas afins, né? Como é o caso, por exemplo, da economia e da administração, né? Até porque existe aquela chamada área cinzenta das chamadas atribuições compartilhadas, né? Então, a nossa resolução 560, lá de 1983, ela tem um conjunto de atribuições que são privativas do profissional da contabilidade e um outro conjunto de atribuições que nós consideramos que são compartilhadas, ou seja, que podem também ser exercidas por profissionais de outras profissões, né? Ali reside uma área cinzenta, né, que tem sido objeto de conflito aí ao longo do tempo, né, mas que, digamos assim, nos últimos anos até está mais ou menos apaziguada, né? Uma das áreas mais conflituosas, talvez, seja a própria área das perícias judiciais, né, onde a gente tem profissionais da contabilidade, da economia, da administração também,
executando, e fica sempre uma discussão lá sobre a natureza da perícia que está sendo executada, né? É um ponto bastante conflituoso, digamos assim. Mas, afora isso, a nossa preocupação em relação ao futuro, né, nessa questão de manutenção das nossas prerrogativas profissionais, ela se dá muito mais em cima do nosso próprio trabalho. Ou seja, quanto mais nós conseguirmos provar para a sociedade, né, para os empresários e para o poder público, né, a importância do nosso trabalho dentro da economia como um todo, né, menos risco de interferências nas nossas atribuições nós teremos, né? Ou seja, ninguém ocupa um espaço que já está ocupado. Isso é impossível. Agora, um espaço que você deixar vazio, ele pode ser ocupado por outros, né? Então, nós não podemos deixar esse espaço vazio. Isso talvez implique, eu tenho dito até, em nós repensarmos o próprio currículo do nosso curso de Ciências Contábeis, né? Sob o ponto de vista de trazer para dentro dele, talvez, conhecimentos que nós precisamos ter efetivamente, muito mais, dentro dessas habilidades novas que o mercado está querendo e que hoje nós não estamos obtendo isso num curso de graduação, tá? Então, o próprio currículo do curso de Ciências Contábeis precisa ser constantemente atualizado, né? Já existem algumas faculdades no Brasil, eu conheço 2, pelo menos, né, que já introduziram a disciplina de Tecnologia da Informação como pré-requisito obrigatório dentro do curso de Ciências Contábeis, né? Acho que pelo menos 1 ano, 2 semestres de uma disciplina de tecnologia, né? Isso é fundamental que aconteça no currículo acadêmico do contador, em todo o Brasil, nos mais de 1.200 cursos de ciências contábeis que nós temos hoje no Brasil, né? Por quê? Porque a gente quer buscar esse profissional mais completo para oferecer para o mercado. E quanto mais a gente conseguir avançar nisso, quanto mais nós dominarmos o leque das nossas atribuições, das nossas competências, e executarmos isso num nível de excelência de serviço, muito menos risco nós teremos de ser afetados, né, ou de ser ameaçados por outras profissões que queiram pegar o nosso mercado de trabalho. Pelo contrário, talvez aconteça exatamente o inverso, né? Nós vamos ter uma capacidade muito maior de abranger outras áreas de conhecimento do que aquelas que nós estamos executando, talvez, hoje, né? Então, o que segura, na verdade, a privacidade das atribuições não é o texto de uma lei, porque uma lei pode ser mudada por outra, é muito simples, né? Embora a gente cuide para que isso não aconteça. Agora, o que assegura efetivamente a garantia dessas atribuições é a nossa capacidade de bem executar essas atribuições. E de a sociedade, como um todo, reconhecer isso como essencial. Aí a gente tem asseguradas as nossas prerrogativas por muitos anos. Muito bom, Zumir. Agradeço a sua explanação, muito esclarecedora, né? Nós temos o papel do Conselho Federal, que ele não se furta a fazer, né? Mas também tem a começar em mim, né? Meu papel enquanto profissional. Zumir, eu tinha... também, a gente não falou quase também do papel da auditoria, né, Luiz Fernando, também, que é uma atividade importantíssima dentro da nossa profissão, né? E que também está passando por esses mesmos dilemas como um todo, né? A auditoria tem um papel fundamental hoje, exatamente naquelas 3 palavras que eu falei, né? Integridade, confiança, né? Ou confiabilidade e transparência, né? E hoje os auditores independentes, quem atua nesse segmento da auditoria independente, né, os contadores que atuam nesse mercado, estão muito preocupados efetivamente também como que suas empresas vão lidar agora com essa nova realidade, né? O que elas podem efetivamente agregar mais de valor para os seus clientes, né, além daquilo que elas já oferecem nos seus relatórios de auditoria, né? Será que a informação que está sendo dada hoje, né, especialmente agora com o novo modelo de relatório de auditoria, onde destaca os pontos mais relevantes, né, do trabalho feito ou dos achados de auditoria, como se diz, né, o que mais, além disso, é possível dentro do trabalho de auditoria ser oferecido para o cliente, né, para que possa agregar mais valor à sua atividade, né? Também são desafios que esse segmento do mercado está buscando, está discutindo a partir de agora, né, e que pode provocar, inclusive, alterações no próprio modelo institucional, né, que o serviço de auditoria está sendo prestado. Mas aí também seria já motivo para a gente fazer um outro programa só sobre isso, praticamente. Com certeza, Zumir.
E falando em outro programa, né, para fazer, a gente está dentro daquele limite que nós tínhamos proposto, e a conversa foi super rápido, né, o tempo urge, como dizem, e eu queria passar, Zumir, né, para as suas considerações finais, antes de fazer meus agradecimentos protocolares a você pela sessão do seu tempo na sua agenda, que a gente sabe que é bem concorrido. Então, por favor, alguma coisa que a gente acabou não passando, suas considerações finais, presidente. Tá bem, obrigado. Eu acho que nesse momento seria mais uma mensagem aí de otimismo para os nossos colegas, né? Eu sei que todos estão passando por um momento muito crítico, alguns até muitas vezes com problemas de saúde com seus familiares ou consigo próprios, né? E nós temos que enfrentar isso com as armas que a gente tem, né? A ciência está aí buscando uma solução para isso, buscando encontrar alguma vacina, enfim. Enquanto não for achado, a gente tem que cumprir as regras aí para poder, né, ter mais segurança aí de não ser contaminado e não contaminar os nossos familiares, né? Mas eu, acima de tudo, sou bastante otimista, né, e acho que a gente vai, sim, atravessar mais essa crise, como já atravessamos outras tantas, né? E sempre de uma crise a gente busca sair mais fortalecido, né? Porque ela nos traz experiências amargas. E quando a gente aprende pela dor, né, não é o melhor jeito de a gente aprender as coisas, né? Mas quando a gente aprende pela dor, a gente não esquece mais. E a gente acaba saindo fortalecido. A gente vai buscar novas alternativas de resolver os nossos problemas. Então, eu acho que essa crise, acima de tudo, ela também está sendo um momento importante para cada um de nós refletir sobre as nossas vidas pessoais, sobre as nossas vidas profissionais, sobre a nossa vida em sociedade, em coletividade, né? Para a gente poder ter uma clareza maior daquilo que é essencial para nós, efetivamente, né? E quando a gente faz isso, eu tenho procurado também fazer isso, a gente vê que muitas vezes tem coisas que estão na nossa vida que não são tão essenciais assim, que a gente pode abrir mão delas, né? Em benefício de outras que a gente considera muito mais essenciais. Então, acho que essa é a reflexão que cada um de nós precisa fazer nesse momento, para que a gente saia uma nova versão de nós mesmos após a crise, né? Se as empresas vão ter que nascer de novo depois da crise, eu acredito que a maioria delas vai ter que nascer de novo, né? Nascer de novo não significa criar novas empresas, é a mesma empresa se transformar. Nós também temos que aproveitar esse momento fundamental das nossas vidas para nos transformarmos em pessoas melhores do que aquelas que nós fomos até hoje. Porque aí sim nós também poderemos ser pessoas mais felizes e poder também ajudar as outras pessoas que nós queremos bem a também ser mais felizes. Acho que esse é o nosso propósito acima de tudo, né? E aí eu faço também uma recomendação final, que eu acho que é o investimento que cada um de nós deve fazer no seu autoconhecimento. Acho que isso é algo fundamental para nossas vidas e é uma das reflexões que a gente tem que fazer nesse momento de crise, justamente nesse sentido, de investir também no seu autoconhecimento, porque isso nos dá uma capacidade muito maior de compreensão das coisas da vida, né, e de enfrentamento das vicissitudes que a gente tem que atravessar, inclusive nesses períodos de pandemia. Então, acho que todos nós vamos sair muito mais fortalecidos dessa crise, né, vamos sair melhores como pessoas, melhores, né, como indivíduos, dentro das nossas famílias e dentro da nossa coletividade. Eu acho que isso vai ser bom, eu espero que nos traga